Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. O mais importante para o homem é crer em si mesmo. Sem essa confiança em seus recursos, em sua inteligência, em sua energia, ninguém alcança o triunfo a que aspira. Afinal, a confiança que temos em nós mesmos reflete-se em grande parte na confiança que temos nos outros. Renato Russo certa vez escreveu assim: se você não sabe em quem confiar, confie em si mesmo. Quem tem essa confiança, quem realmente acredita, sempre alcança seus objetivos. Se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Faça a sua parte e não se preocupe com os outros. Acredite que Deus também fala com eles e que eles estão tão empenhados quanto você em descobrir o sentido da vida. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não seja aliado daqueles moralmente inferiores. Não tenha medo de corrigir os seus erros. E lembre-se, o homem que tem confiança em si ganha a confiança dos outros. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Comissão Eleitoral do Sintero divulga o resultado oficial das eleições sindicais e proclama os eleitos. No programa de hoje, nós vamos mostrar como foi a votação em todas as regionais. Sindicef promove um seminário preparatório para o lançamento da campanha salarial de 2015 dos servidores federais. Começa o processo eleitoral no Sinjur. Os servidores do Judiciário vão às urnas no próximo dia 10 de dezembro. E você vai ver uma entrevista especial com o presidente do Sindicef e vice-governador eleito Daniel Pereira. Ele fala como vai ficar a situação, se vai conciliar os dois cargos, fala sobre projetos que pretende implantar no governo e também sobre a luta pela transposição. Um dos projetos, e que ele considera urgente, é agilizar os processos de aposentadoria dos servidores. Hoje, o servidor que pede aposentadoria espera por vários anos até ser concedida. Pelo novo projeto, essa tramitação não poderá demorar mais do que um mês. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário vão às urnas no próximo dia 10 de dezembro. É a eleição sindical que vai escolher a nova diretoria do Sinjur para os próximos 3 anos. A comissão eleitoral já começou a trabalhar. A comissão eleitoral do Sinjur é composta por 3 membros eleitos em assembleia da categoria e um integrante de cada chapa que funcionará mais como observador e fiscal. Um dos primeiros trabalhos da comissão foi abrir o prazo para a inscrição de chapas e receber a documentação dos candidatos. 5 chapas se inscreveram. A chapa 1 tendo como candidata a presidente Jussara Dias Leopoldo. A chapa 2, liderada pelo atual presidente do Sinjur, Francisco Roque, que concorre à reeleição. A chapa 3, que tem André Souza Coelho como candidato a presidente. A chapa 4, que tem Israel Borges como candidato a presidente. E a chapa 5, liderada por Antônio de Oliveira Ramos. Nessa reunião, a comissão eleitoral inicia os trabalhos de análise dos documentos dos servidores inscritos para comporem as chapas. Só podem ser candidatos aqueles que preenchem todos os requisitos do Estatuto do Sinjur. Após essa análise, as chapas serão notificadas caso haja alguma pendência e terão um prazo de 5 dias para se regularizarem. Aproximadamente 2.500 servidores do Poder Judiciário deverão estar aptos a votarem.
Serão instaladas urnas fixas nos fóruns de Porto Velho, no Tribunal de Justiça e nos fóruns de todas as comarcas. Uma urna itinerante vai funcionar em Porto Velho para colher os votos nos locais onde há poucos servidores. De acordo com a comissão eleitoral, até agora o processo está normal dentro do que estabelece o Estatuto. Olha, nós tivemos uma assembleia ordinária na semana passada, aonde a nossa comissão eleitoral foi aclamada por votos, né? E tivemos nosso presidente e eu como os mais votados. Mas a outra colega nossa, que nós formamos então uma equipe de 3, que compõe a comissão efetiva, foram os eleitos, e cada chapa com uma indicação de mais um membro, onde nós estamos formando uma equipe de 8 que compõe a nossa comissão eleitoral, sob a presidência dos 3 efetivos eleitos. Como é que estão os trabalhos? Quais que são as principais atividades agora? Olha, os trabalhos se iniciaram hoje. Nós tivemos o término da entrega na segunda-feira. Hoje nós estamos começando a análise da documentação. A princípio, só os documentos obrigatórios, né, para registro da chapa. E nós estamos imediatamente também verificando a documentação toda necessária. E o objetivo é que os documentos que compõem a obrigatoriedade da chapa, nós temos 5 dias para ser notificado da falta de alguns, para que seja recomposto sob recusa da chapa em si de ser inscrita. E, consequentemente, alguns documentos pessoais e outros que o nosso estatuto prevê, que esse se estende o término deles até o pleito. E é isso que nós estamos fazendo hoje, conferindo a documentação apresentada no registro das chapas. Vamos só confirmar, a eleição vai acontecer em todo o estado, em todas as comarcas? Em todas as comarcas e alguns prédios daqui da capital também. Alguns locais, por ser de pouco acesso, vai ser urnas itinerantes. E em cada comarca vai ser feita a própria apuração. E aqui nós vamos centralizar num local só para fazer a apuração depois do término das eleições. O Sindicef realizou nesta semana um seminário com servidores federais de vários órgãos. O evento foi uma preparação para as reuniões da Condicef que vão definir a campanha salarial de 2015 dos servidores federais. Este seminário realizado no Sindicef em Porto Velho foi convocado para reunir os servidores federais de todos os órgãos. A finalidade é discutir propostas para a pauta de reivindicações nacional que está sendo construída pela Condicef, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais. Esta reunião também serviu de preparativo para a delegação de Rondônia, que participará dos encontros da Condicef em Brasília na próxima semana. Na capital federal, a delegação de Rondônia vai se encontrar com as delegações dos demais estados, com o objetivo de formular uma pauta comum a todas as categorias de servidores federais. Além dessa pauta comum, deverão ser formuladas pautas específicas de cada categoria, de acordo com as suas especificações. Uma das propostas do Sindicef é incluir nas discussões a situação dos servidores federais do ex-território. Em anos anteriores, essas categorias acabavam sendo isoladas por pertencerem ao quadro em extinção do governo federal. Não vai faltar na pauta nacional as questões básicas, como um plano nacional de recuperação salarial para os próximos anos, a valorização dos servidores e o cumprimento de itens das negociações anteriores. Desta vez, o Sindicef vai tentar incluir na pauta as reivindicações dos servidores da antiga SUCAM, aqueles que foram contaminados pelo veneno DDT. E essa luta promete ser grande, porque existe um projeto de emenda constitucional para tratar do assunto. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, disse que a delegação de Rondônia vai estar preparada para alavancar as discussões nacionais. Durante o período eleitoral, ainda na condição de dirigente, eu participei de um evento da nossa confederação em Porto Velho e sugeri para o Sérgio Ronaldo, que é o nosso secretário-geral, que ele apresentasse a nossa pauta de reivindicação aos candidatos a presidente. E assim foi feito. Foi apresentado para a Dilma, para Aécio,
para Marina Silva e para todos os candidatos a presidente da República. Agora, passado o processo eleitoral, é o momento de a gente buscar quem se elegeu, no caso a presidente Dilma, e fazer a cobrança daquilo que é direito por parte dos servidores. Então, do dia 20, 21 e 22, os servidores públicos estarão reunidos em plenárias dos diversos segmentos do Serviço Público Federal em Brasília. Eu estarei junto com o nosso pessoal, nós iremos com aproximadamente 40 pessoas aqui de Rondônia, vamos reunir o pessoal do Brasil todo e pontuar as principais demandas a serem trabalhadas. Eu vou aproveitar essa oportunidade para retomar a questão dos intoxicados por DDT da FUNASA. Vamos fazer uma discussão juntamente com Roraima, com Amapá, com o Pará e com o Acre, para a gente retomar já a emenda constitucional 17 no Senado, a autoria do senador Raupp, o texto nosso, e nós pretendemos que também passe a tramitar na Câmara Federal o mesmo texto e todas as outras demandas que são pertinentes ao Serviço Público Federal. Então, ajudamos a encaminhar essa demanda, indiferentemente do posicionamento político de cada um, porque cada cidadão tem o direito de escolher quem ele quer para presidente da República, E agora, passadas as eleições, vamos cobrar da presidente da República aquilo que nós apresentamos como reivindicação para melhorar a qualidade do serviço público em todo o Brasil. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Como resultado da eleição estadual de 2014, o presidente do Sindicef, Daniel Pereira, foi eleito vice-governador do estado. Desde que terminaram as eleições, existe uma especulação sobre como vai ficar a situação. Se Daniel Pereira continua na presidência do Sindicef ou se ele vai assumir algum cargo no governo. Nesta semana, ele recebeu a nossa equipe para falar sobre o assunto. Até 31 de dezembro, eu continuo como servidor público, Só passo a ser vice-governador a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, até 31 de dezembro, eu estou como presidente aqui do Sindicef. E, num segundo momento, a gente vai fazer duas discussões. Primeiro é o aspecto legal, Se há a possibilidade de ser presidente do Sindicef compatível com a posição de vice-governador. E o segundo é a questão de interesse político da entidade. Porque daqui a pouco não é interessante para a entidade eu ser vice-governador e ser presidente dela ao mesmo tempo. Ou, juridicamente podendo, daqui a pouco há um entendimento da entidade que isso seja importante, uma vez que eu fui eleito presidente da entidade até abril de 2017. Então, essa é uma discussão política da entidade, além do aspecto jurídico que eu já ressaltei, e nós vamos fazê-lo aqui internamente, da melhor maneira possível. Aquilo que for melhor para o Sindicef, seu auxiliado, nós vamos fazer. Já existe alguma discussão sobre qual vai ser a sua função no governo, como vice-governador, ou teve alguma posição de atividade dentro do governo? Eu vou ser vice-governador. Geralmente as pessoas preferem pegar uma secretaria ou algo assim para fazer acomodação política dessa natureza. Eu, de comum acordo com o governador, eu pretendo ser vice-governador. Por exemplo, hoje de manhã eu não estou ainda no exercício do mandato de vice-governador. Hoje de manhã eu fui visitar a Escola Branca de Neve, com a escola tradicional aqui em Porto Velho, tem mais de 40 anos de existência, que fica em frente à Assembleia Legislativa. E quero fazer isso durante o mandato todo, mas eu quero visitar a escola, quero visitar a delegacia de polícia, quero visitar o hospital, quero visitar a Idaron, quero visitar a estrutura da Secretaria de Agricultura, e eu só vou poder fazer isso se for na condição de vice-governador, porque se eu for secretário, eu passo a cuidar somente de uma secretaria e perco de vista as condições de fazer o acompanhamento ao longo de todo o Estado. E, por um outro lado, além de ser a minha vontade essa situação, também é a vontade do governador. Na primeira oportunidade que nós conversamos após as eleições, ele falou: olha, Daniel, você vai me ajudar a governar. Aonde eu posso ir, eu vou, aonde eu não posso ir, você vai. Então, com isso, a gente torna as mãos do governo mais longas, podendo alcançar mais o Estado. Por exemplo, o governador, muitas das vezes por obrigação institucional, ele tem dificuldade para ir visitar um município, para ir ver um problema de perto. Eu, na condição de vice-governador, não. Como eu não tenho uma agenda oficial pré-estabelecida, eu posso percorrer o Estado e fazer aquele trabalho que, nesse primeiro mandato, o governador teve dificuldade para fazer. Então, a gente vai ampliar aí os olhos do governo diante das reais necessidades dos 52 municípios do Estado de Rondônia. E
E, como não é segredo para ninguém, nós temos uma preocupação muito grande com Porto Velho. Porto Velho é a cidade que tem um dos piores índices sociais do país, em termos de capital, e nós pretendemos reverter isso. 3 ações, 2 delas demandando do governo federal e uma do Estado, já estão sendo providenciadas, que é a questão dos elevados, né, que o DENIT deve dar ordem de serviço nos próximos dias, a questão de tratamento de água tratada e tratamento de esgoto em Porto Velho, que é um recurso que faz tempo que está aqui, e nós vamos fazer de tudo para executar isso daí, né? E além de 150 quilômetros de asfalto que foi licitado pelo governo, deve ter sido feito em média de uns 30, vamos fazer um levantamento para ver quanto que foi feito e cobrar de perto as empresas que são responsáveis pela execução desse serviço, para que no próximo ano a gente tenha a efetivação desse asfalto aqui em Porto Velho. E toda e qualquer outra iniciativa que venha a ajudar Porto Velho e os 52 municípios do estado de Rondônia. Como vice-governador, Daniel Pereira disse que pretende trabalhar pelo estado de Rondônia e vai apresentar propostas que considera importantes. Ele disse que agora o empenho vai ser maior na luta pela transposição, por vários motivos. Os principais deles são a desoneração da folha de pagamento do Estado e a busca pelo cumprimento da emenda constitucional número 60. Veja bem, você tem acompanhado aí os últimos tempos, na condição de sindicalista, dentro daquilo que nós podemos fazer, nós sempre acompanhamos esse trabalho da transposição, desde ainda quando era a tramitação dos projetos que autorizaria a criar a emenda constitucional 60 e depois a implementação. Agora, na condição de vice-governador, nós vamos acrescentar a função política de vice-governador a esse procedimento, né? Sem criar nenhuma falsa expectativa, até porque seria desrespeituoso com quem já está trabalhando isso, seja os representantes do governo, seja os agentes políticos, seja os dirigentes sindicais, né, que fizeram um grande trabalho até o presente momento. Então, nós vamos somar, vamos acrescentar a posição do governador, né, que a gente assuma, juntamente com os demais, a coordenação desse trabalho, né? Então, toda e qualquer atividade do Aravante que tiver sob transposição, o governo do Estado vai estar presente, não só na pessoa dos seus procuradores, dos seus agentes, como vem sendo bem feito, através do Dr. Luciano, doutora Carla Ito, mas principalmente na pessoa do vice-governador, que vai complementar esse trabalho e ajudar a buscar soluções para isso. A gente entra como parte interessada, a gente entra como dirigente sindical, a gente entra como advogado, a gente entra também como vice-governador. Então é um incremento a mais, essa bandeira é extremamente importante para Rondônia, ela é importante para os servidores diretamente envolvidos e muito mais importante para o Estado como um todo. Então nós vamos fazer o dever de casa, dando a nossa contribuição para ajudar nesse processo da transposição. Na verdade, parece que dividir os processos, o governo definiu uma situação de que eles vão encarar a transposição até março de 87, os demais devendo judicializar, conforme já fizeram, ações do Sintero, Centro de Saúde, Sincepol e outras entidades de classe, né? O pessoal até 91, que é o entendimento que nós temos, que é direito dos servidores, mas a União trabalha só com foco do pessoal até 87. E esse foco de 87, eles dividiram em 2 grupos, né? E tem um grupo de aproximadamente uns 1.200 servidores, que aparentemente está mais fácil de pegar e transpor esse pessoal. Então tem toda uma ação administrativa já feita pelo Estado de Rondônia, fazendo uma certidão da situação funcional de cada um desses servidores, né, que já está sendo complementada, são aproximadamente 1.200 servidores. Então, uma primeira viagem que nós formos a Brasília, nós vamos focar na situação desse grupo de servidores, para ver se a gente consegue colocar esse pessoal na folha. E vamos, evidentemente, temos que aguardar a posição do Tribunal de Contas da União, que nos próximos dias deve dar a posição deles com relação aos processos que eles foram chamados a dar parecer. Vamos analisar melhor isso com a nossa Procuradoria e ver a possibilidade do próprio representante do Estado, se couber sustentação oral, fazê-la junto à sessão do Tribunal de Contas, que vai apreciar essa matéria. Então, nós vamos marcar de perto essa questão da transposição pelo motivo que já abordamos aqui. Outro projeto que Daniel Pereira pretende implantar no governo do Estado busca agilizar os processos de aposentadoria. Os servidores reclamam que quando completam tempo de serviço e idade para se aposentar, ainda precisam correr atrás de muitos documentos e esperar por vários anos até ter o benefício concedido. Daniel Pereira disse que vai utilizar como modelo experiências que deram certo para reduzir esse tempo de espera.
Pelo projeto, o servidor não vai esperar mais do que um mês para ter a concessão da aposentadoria. Tinha uma lei que hoje deve estar em desuso, que ela garantia o direito do servidor, uma vez, na época era só o tempo de contribuição, uma vez completo o tempo de contribuição, ele ir para casa. Nós já tivemos caso de demora aqui para concessão de aposentadoria, demorar 6 anos. E o servidor continuar nativo. Então nós temos que resolver essa situação por 2 motivos. O primeiro deles é o interesse do próprio servidor. O servidor que já deu a sua contribuição, que já trabalhou o tempo necessário e tem a idade constitucional exigida, ele tem mais aqui para a casa dele, cuidar da vida dele. Já fez a parte dele. Não pode ficar esperando. E por um outro lado é a defesa do interesse do Estado, porque esse servidor que continua esperando abre a perspectiva de ele entrar posteriormente com uma ação judicial e pedir a reposição, a indenização por esse período que ele trabalhou a mais. Então, nós vamos ter que abraçar essa demanda pelos 2 interesses aqui colocados. O primeiro é o do servidor e o segundo é do Estado. Já fiz algumas reuniões para tentar descobrir onde é que está o problema da demora. Já temos alguma coisa identificado e vamos nos próximos dias sentar com os setores competentes que cuidam dos processos de aposentadoria e ver o que nós podemos fazer para reduzir esses processos de aposentadoria a um tempo razoável, conforme estabelece a Constituição. E o próprio STJ já tem um entendimento pacífico que, em se tratando de um processo administrativo, de um pedido de aposentadoria, o prazo razoável é no máximo 60 dias, salvo se o servidor der causa a uma demora que extrapole isso daí. Qualquer demora, além disso, é descumprir a Constituição, é desrespeitar o servidor e comprometer financeiramente o próprio Estado no futuro. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. A Comissão Eleitoral do Sintero divulgou nesta semana o resultado oficial da eleição sindical de 2014. Os números confirmam a vitória da Chapa 1 para a diretoria executiva. Já nas diretorias regionais, a votação foi bem dividida. A Chapa 2 foi vitoriosa em 6 regionais e a Chapa 1 em 5 regionais, incluindo aí os maiores colégios eleitorais. A ata oficial de apuração foi publicada no Jornal Diário da Amazônia. A votação durou só um dia, mas movimentou trabalhadores em educação em todo o estado. Uma comissão eleitoral independente coordenou todo o processo, sob a fiscalização de representantes das 2 chapas inscritas. Ao todo foram distribuídas 204 urnas em todo o estado. A maioria delas funcionou como urna itinerante, percorrendo as escolas para colher os votos dos trabalhadores em educação. A eleição aconteceu das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Em Ariquemes, o processo de votação acabou sendo prejudicado pela falta de energia elétrica na região. Não havia aulas nas escolas e muitos trabalhadores em educação deixaram de votar. Nas demais regiões, a votação ocorreu normalmente. A apuração começou logo após o fechamento das urnas e entrou pela madrugada. Somente por volta de meia-noite foram divulgados os primeiros resultados parciais. Já era madrugada de sexta-feira quando os números começaram a definir os vencedores. Mas, para a diretoria executiva, a indefinição permaneceu até as últimas urnas. A comissão eleitoral instalou esse telão para que as pessoas pudessem acompanhar a apuração. Do interior do estado, as informações chegavam por telefone e pela internet. As últimas atas de apuração de alguns municípios do interior só chegaram à comissão eleitoral na manhã do dia seguinte. Por isso, não foi possível divulgar o resultado oficial imediatamente. Depois de receber os boletins de todas as urnas, a comissão conferiu uma a uma, fez todas as somas e proclamou o resultado. De acordo com a comissão eleitoral, a Chapa 1, que tinha o atual presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, como candidato à reeleição, foi a vencedora para a diretoria executiva. A Chapa 1 teve 5.918 votos contra 5.843 da Chapa 2. A avaliação da comissão eleitoral está dando uma avaliação ótima até agora, porque
por parte das chapas, nenhuma das chapas, nem a 1 nem a 2, apresentou nenhum recurso até o momento, mas quer deixar bem claro que ainda está dentro do prazo. Então a gente está nessa expectativa ainda, tem que obedecer o prazo aí dos recursos. Mas até o momento não está apresentado nenhuma das chapas. Então o processo, a gente está mostrando bastante transparência no processo para que não fique dúvida para nenhuma das chapas. E como é que foi o processo em si, a votação, como é que foi o trabalho? A votação foi ótima, né? Mas a gente acharia que poderia ter sido mais voto, né? Votou uma quantidade de 11.703 associados, aí que teria apto a votar 24 mil, então nós não chegamos aí a alcançar os 50% dos associados aptos a votar, não votaram. Então, mas a gente procurou distribuir urna em todos os municípios, onde tinha o associado, ficando a critério dele essa posição dele optar ou votar ou sim ou não, mas a comissão eleitoral disponibilizou o espaço para ele poder votar. Mas esse percentual que já votaram validaram a eleição, porque o estatuto pede 30%. Com certeza. A gente alcançou o quórum aí da eleição tranquilamente, ultrapassou mais aí dos 30%, então o quórum está garantido da chapa aí eleita sem nenhum problema. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Vamos ver então como ficou a eleição do Sintero em números. Vamos ver quem foi eleito para a executiva e quem serão os novos diretores das regionais. Ao todo estavam aptos a votar 24.433 trabalhadores em educação filiados ao Sintero. O quórum mínimo exigido pelo Estatuto para que a eleição tenha validade é de 30%. Compareceram às urnas 13.101 eleitores, o que representou um quórum de 53,62%. Desse total, a chapa 1 obteve 5.918 votos e a chapa 2, 5.843 votos. Nas regionais, o resultado foi o seguinte: na Regional Norte, com sede em Porto Velho, venceu a chapa 1. A chapa 1 também foi vencedora na Regional Rio Machado, com sede em Ji-Paraná, Regional Guaporé, com sede em Presidente Médici, Regional Apidiá, com sede em Pimenta Bueno, e Regional Cone Sul, com sede em Vilhena. Na Regional Mamoré, com sede em Guajará-Mirim, venceu a chapa 2, que também foi a vencedora na Regional Estânio, com sede em Ariquemes, na Regional Centro 1, com sede em Jaru, na Regional Centro 2, com sede em Ouro Preto do Oeste, Regional Café, com sede em Cacoal, e Regional da Mata, com sede em Rolim de Moura. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. No Sindisaúde, a luta é pelo pagamento do retroativo do realinhamento salarial dos servidores da saúde. Os cálculos já foram entregues ao governo. A direção do Sindisaúde também solicitou uma audiência com a mesa de negociação do governo para discutir assuntos pendentes e cobrar o cumprimento de acordos feitos no passado. E para garantir o pagamento do adicional de insalubridade, o Sindisaúde entrou com uma ação na Justiça. Semana passada nós entregamos já os cálculos para o secretário de Saúde. Ele deve estar marcando uma reunião com o secretário Gilvan, que é o secretário de Finanças do Estado, para a gente ver a possibilidade desse pagamento, logicamente parcelado, que o Estado não vai ter esse dinheiro para pagar todo, deu 31 milhões de reais. E amanhã me parece que o secretário está chegando e estarei indo novamente com ele para marcar essa reunião com o secretário Gilvan.
Bom, o Sindisaúde também vai querer uma reunião com a mesa de negociação do governo para reivindicar outros direitos dos servidores. Já tem previsão dessa reunião? Exatamente. Fizemos um apanhado de todos os direitos que o servidor tem e são pendentes ainda, e estaremos marcando essa reunião com a mesa de negociação para ver os impactos e ver a solução para esses problemas. Como, por exemplo, insalubridade, temos a questão do tique alimentação e outros direitos que o servidor da saúde tem o direito, e essa mesa de negociação ficou responsável para fazer análise, né, dos problemas e ver o impacto financeiro que isso vai dar. Bom, mas tem situação que não tem jeito. O sindicato tem que entrar com ação na justiça, porque realmente já teve todas as negociações e não aconteceu o pagamento. É o caso da insalubridade. O que aconteceu? Exatamente. No caso, por exemplo, da Femeron, o Sindisaúde tem uma equipe de saúde do trabalhador, onde tem profissionais competentes para fazer o laudo, certo? Nós já fizemos esse laudo da Femeron, né, o ano passado, e o Estado não cumpriu, não pagou a insalubridade do pessoal da Femeron em todo o Estado. Então nós entramos com uma ação de obrigação de fazer contra o Estado. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista que nós mostramos aqui hoje, acesse o YouTube. E durante toda a semana você pode rever o programa inteiro no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um excelente final de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá!
Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.